Está aparecendo para todo mundo a apresentação? Tá sim, professor, tá Tá? perfeito. Ah, tá Vamos lá. sim. Então, nós vamos começar, né? Então, esse assunto que a gente escolheu para falar, ele está relacionado a um artigo que eu participei e foi publicado ano passado, junto com o pessoal, o grupo da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? Que foi publicado na memória do Instituto Oswaldo Cruz, que tenta relacionar, né, o perfil de resistência a duas drogas envolvidas no tratamento do Plasmodium vivax e relacionar com os subtipos que nós vamos falar desse plasmódio numa área da Amazônia brasileira. Como eu falei para vocês, esse trabalho foi desenvolvido por uma pesquisadora, Lilian Prat-Risso, do grupo do professor Cláudio Ribeiro, que coordena o laboratório de malária desse instituto. Mas antes da gente entrar no assunto especificamente, eu vou fazer um preâmbulo para a gente poder ajustar alguns aspectos, né, desse entendimento, para a gente poder ficar mais relacionado ao assunto. Nós estamos falando de uma parasitose, da parasitose de maior prevalência no mundo inteiro, né? A malária é uma doença extremamente antiga, a relação dela com o hospedeiro humano data de mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Os primeiros relatos datam dessa época. O nome malária vem do italiano, né? Que significa maleare, achavam que se pegava a malária dos maus ares que vinham dos pântanos, mas que na realidade o que vinha eram mosquitos, né? Mas o nome malária ficou, então, até hoje, quer dizer, pelo menos há mais de 4.000 anos, a gente convive com essa doença no mundo inteiro. Então, a gente pode ver nesse mapa, né, que nós temos casuísticas diferentes de malária, dependendo da cor, o vermelho mais escuro, onde a casuística é mais frequente. A gente vê esse cinturão tropical do globo, onde nós temos uma casuística frequente, né? O Brasil ele correlaciona uma casuística de mesoendêmica e a gente tem dados aí em cima, né? Da metade da população vive em áreas de risco de malária. Nós temos 91 países endêmicos da doença. Em 2018, nós tivemos 220 milhões de casos e 400 mil óbitos no mundo inteiro, né? Nós estamos falando de uma doença simples, né? Quem for pegar livros de parasitologia antes de 2009, 2010, a gente vai ter descrito apenas 4 espécies causando malária humana, das 120 espécies já descritas causadoras de malária em aves, causadoras de malária em roedores, causadoras de malária em primatas humanos e não humanos. Então, eram essas 4 primeiras, né? Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malaria e o Plasmodium ovale. Recentemente, em 2009 e 2010, o Plasmodium knowlesi, que é um plasmódio de macaco, bem como o Plasmodium cynomolgi, né, foram incriminados como plasmódio, um causador de malária em humanos também. São as duas espécies com perfil zoonótico, né, que ainda não chegaram aqui no Brasil. Em negrito, a gente está vendo as 3 espécies que mais identificamos aqui no Brasil, que é o Plasmodium vivax, o falciparum e o malária, e o ovale ele está restrito apenas à população do continente africano. Nós vamos falar do Plasmodium vivax, que é o que está destacado em vermelho, que é a espécie hoje mais prevalente no nosso país. Ok? Então, embora a gente tenha o foco no nosso país, esse mapa mostra, né, de dados de 2017, são recentes, dos casos de malária vivax no mundo inteiro, né? 3,4% dos casos globais são causados por esse plasmódio. Um Plasmodium falciparum representa a maior casuística nas outras áreas. 36% dos casos de malária fora da África são pelo Plasmodium vivax. E no nosso país, hoje nós temos cifras de quase 90% dos casos acontecendo pelo Plasmodium vivax. No Brasil, 99% dos casos de malária acontecem na região amazônica e o restante na Mata Atlântica,
aqui do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e do estado do Espírito Santo, né? A transmissão de malária no Brasil, a gente poderia dizer, de casos autóctonos, casos originários na Amazônia brasileira e casos autóctones também na Mata Atlântica. Mas nós temos muitos casos importados aqui na região da Mata Atlântica, e principalmente no Rio de Janeiro, oriundos da Amazônia brasileira e oriundos de países africanos. Vamos lembrar que nós somos um estado turístico e portuário, né? Então, a entrada de indivíduos que se contaminam em outras localidades e fazem os seus sintomas aqui é relativamente grande, né? Esse é um cenário que a gente observa no Brasil entre 2017 e 2019. A primeira figura mostra a casuística de casos durante um ano, né, de janeiro a dezembro, e a gente vai observar que a gente tem casos de malária o ano inteiro, né? Porém, há uma flutuação, há uma sazonalidade, porque na região norte do Brasil a gente tem uma característica climática bem distinta do que a gente está vivendo agora, do que a gente vive aqui no Sudeste, né? Nós estamos entrando agora no inverno e eles estão entrando no verão, né? A região norte do Brasil, eles dividem em dois climas, o inverno e o verão. A diferença é que entre novembro até maio do ano, que eles chamam de período de inverno, é calor com chuva. E de junho até setembro, novembro é o verão, as chuvas se encerram. E quando essas chuvas se encerram, muitos criadores são formados, favorecendo o desenvolvimento de mosquitos. Por isso a gente tem esse pico muito grande entre esses meses de julho e setembro do ano. Abaixo, nós temos uma casuística de 2017 a 2019. Felizmente, as medidas de prevenção e controle têm mostrado uma redução de casos de mais ou menos 22% de 2018 para 2019. E a terceira figura mostra, né, que nós temos um percentual variado nesses gráficos de pizza de área para outra. A gente não pode olhar a Amazônia como um bloco único. Vejam que em azul nós temos os casos de malária por Vivax e malária, e em laranja nós temos uns casos de malária pelo Plasmodium falciparum. Então vejam que o Amazonas ainda representa uma casuística elevada e o Acre de Plasmodium falciparum. Ok? Como eu já falei para vocês, nós temos uma diversidade de casos e de áreas de risco. Quanto mais verde são a figura no mapa do Brasil, são áreas de maior risco, e um tom mais claro de baixo risco do verde, e em branco, áreas sem transmissão, né? Então, mostrando mais uma vez para vocês que a gente não pode pensar como a Amazônia como um bloco único. A malária está lá na Amazônia. Vejam que tem níveis de endemicidade diversificados de uma região para outra. E na área extra-amazônica, né, que representa aqueles casos que a gente falou nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, a gente também tem níveis de endemicidade diferentes, até porque, como a gente viu no mapa do Brasil acima, nós temos espécies vetoras diferentes, né? O mosquito do gênero Anopheles é o agente transmissor de malária no Brasil. O Anopheles darlingi é a espécie mais frequente, ela é encontrada no Brasil inteiro. Nós temos o Anopheles aquasalis, que é encontrado no litoral do Brasil. E aqui na região sudeste, na Mata Atlântica, nós temos duas espécies preponderantes, que é o Anopheles cruzi e o bellator, que fazem o ciclo, diferente das outras espécies, nas bromeliáceas, né? Nas águas das bromélias que ficam na cópula das árvores, né? Então, são espécies diferentes que influenciam nessa casuística da Amazônia, da malária extra-amazônica. Em 2015, nós tivemos um surto de malária na região serrana do Rio de Janeiro, e foi comprovado por técnicas moleculares que quem estava causando essa espécie, esse surto, era o Plasmodium simium, que é um plasmodium de primata, o bugio principalmente, não humano,
e que ele também estava causando a doença em homem, né? Ou seja, mais um perfil zoonótico de transmissão da malária aqui no nosso país. Ele ainda não é confirmado como uma nova espécie causando malária, porque alguns aspectos precisam ser comprovados, mas há um indicativo de uma sétima espécie de plasmódio humano, que em breve a gente vai ter uma definição em relação a isso. O Plasmodium vivax ele tem um ciclo bem complexo, né? Como todos os plasmódios, de todas as espécies. A gente tem essa figura representativa do ciclo heteroxênico, uma parte acontecendo no mosquito, a fase sexuada do ciclo é outra parte dentro do hospedeiro humano, que a gente pode dividir em duas fases: uma fase hepática, ou pré-eritrocítica, e uma fase eritrocítica, onde o principal casuística clínica da malária acontece. Eu destaco aqui nesses quadros, né, algumas características importantes que valem a pena a gente pensar. Primeiro, lá em cima, o Plasmodium viva, que sobrevive no mosquito, em uma ampla faixa de temperatura, resultando numa grande distribuição geográfica. O Plasmodium ele tem uma relação de temperatura dentro do hospedeiro para ele se desenvolver, né? O Falciparum desenvolve em temperaturas menores. Já o Vivax, por ele conseguir sobreviver num país tropical, isso é um fator que favorece a sua sobrevivência. O Plasmodium vivax, diferente do Falciparum, ele tem um estágio chamado de hipnozoito. Quando ele entra dentro do fígado, ele consegue ficar sob a forma de latência, né? E ser reativado posteriormente, causando recidivas ou recaídas. Isso é um problema muito difícil para a gente controlar. Por quê? Porque quais são os fatores que estimulam essa reativação? Alguns aspectos já foram demonstrados, como uma co-infecção com febre tifoide, posteriormente, uma co-infecção com Plasmodium falciparum, um déficit de imunidade por uma outra razão, pode reativar esse hipnozoito. E esse hipnozoito, ele só tem, hoje nós temos uma droga apenas disponível para eliminar essa forma parasitária. Então, isso é um problema muito sério dentro do Plasmodium vivax. O estágio sanguíneo, né, onde nós temos a grande eliminação, é durante esse estágio sanguíneo que toda a sintomatologia da malária aparece, né? Então, isso é um problema de controle. A gente precisa eliminar essas formas sanguíneas para que os sintomas desapareçam. E o último quadrado fala dos gametócitos, né? Que é o estágio final do parasita no nosso ciclo, dentro do nosso hospedeiro. O Plasmodium falciparum, às vezes, leva 10 a 15 dias para esses estágios de gametócito aparecerem na corrente sanguínea. E esses estágios de gametócito são os estágios que vão para o mosquito e completar o ciclo biológico. Então, eles têm uma relação direta com a transmissão, né? Só há transmissão, quer dizer, só há passagem do parasito do hospedeiro humano para o mosquito quando tiver gametócitos circulantes. E o Plasmodium vivax tem uma característica diferente. Os gametócitos começam a circular logo no início da infecção, mesmo antes do aparecimento do sintoma. Então, ele tem uma característica de transmissão muito mais rápida do que o Plasmodium falciparum, né? Esse dado ainda não está publicado, mas eu trouxe para a gente chamar a atenção, né, de populações de Plasmodium vivax em 5 áreas da Amazônia brasileira, mostrando a taxa de mutação, né? Quanto mais rápido esse Plasmodium ele muta, maior as características são passadas de uma geração para outra. Então, vocês vejam que eu tenho taxas de mutação diferentes de uma região para outra. Isso reforça mais o fato de que a gente não pode olhar a Amazônia brasileira como um bloco único. A gente tem características de parasito diferentes de uma região para outra, ok? E aí a gente chega num dos pontos centrais do nosso bate-papo de hoje, que é a proteína circunsporozoíta do Plasmodium vivax. Essa proteína ela é expressa no primeiro estágio do parasito que entra no nosso corpo, que é o esporozoito, o estágio que vem a partir da glândula salivar do mosquito. E essa proteína é expressa nesse estágio porque ela está envolvida em duas situações importantes, né? Quando a fêmea inocula o esporozoito na corrente sanguínea, ele migra para o fígado. E
essa motilidade, já que não é um parasito flagelado, a CSP, que é a abreviação da sigla, tem uma importância muito grande, né? E, além disso, ela está envolvida no processo de invasão do parasito no hepatócito, né? Então, ela tem um papel muito importante no ciclo biológico do Plasmodium vivax, né? E essa proteína, o gene dessa proteína já foi caracterizado, ele tem uma porção central, que é caracterizada por sequências repetitivas, e duas porções não repetitivas, que é chamada de R1 na porção N-terminal e R2 na porção C-terminal. Em 1989, um grupo de pesquisadores coordenados pelo Rosenberg, na Tailândia, ele verificou que a sequência dessa porção repetitiva do Plasmodium vivax apresentava uma sequência completamente diferente da previamente descrita, chamada de VK210, como a gente vê abaixo aqui do slide, ou tipo 1, como alguns classificam, e ele denominou de VK247, ou tipo 2. E eles verificaram que, morfologicamente, esses Plasmodium vivax eram idênticos, mas eles diferenciavam nessa porção central, geneticamente, e que essa porção central é uma porção altamente imunogênica, né? Por isso, essa molécula é uma candidata à molécula vacinal pelo Plasmodium vivax, se você impediria a infecção. Então, eles verificaram, em 1989, o surgimento de um Plasmodium, um subtipo de Plasmodium vivax com características morfológicas idênticas à VK210, com características genéticas diferentes, porque as sequências eram diferentes, e que respondiam imunologicamente de forma diferente. Em 1993, um outro grupo de pesquisadores, liderado pelo pesquisador Kari e o Altaf Lau, encontraram em Papua Nova Guiné um novo subtipo de vivax, né, morfologicamente igual, porém com essa sequência da CSP completamente diferente das duas descritas anteriormente, né? Essa sequência, ela tinha 76% de homologia da porção repetitiva da CSP de um Plasmodium de macaco, né? Então, ele denominou-a de Plasmodium vivax-like, ou seja, um terceiro tipo dessa variante. Então, nós passamos a observar 3 subtipos por essa proteína, né, que é o Plasmodium VK210, ou tipo 1, Plasmodium vivax VK247, ou tipo 2, e o Plasmodium vivax-like, ou tipo 3. Vários estudos sorológicos e moleculares avaliaram a distribuição dessas variantes em diferentes áreas endêmicas do mundo inteiro, né? E observaram que essas variantes são encontradas em todas essas regiões, exceto o Plasmodium vivax-like, que ele é restrito aqui no Brasil, já foi encontrado na África, mas, por exemplo, ele não é encontrado em áreas endêmicas aqui da América Latina, como Colômbia e Venezuela. Só o Brasil detecta esse plasmódio, ok? E, como eu falei para vocês, a vacina antimalárica seria, que não existe ainda até hoje, de forma efetiva, ela é desenvolvida como um protocolo de controle eficiente para a doença, né? Então, os 3 alvos são da CSP, que a gente já falou, que seria o esporozoíta, impediria a infecção, uma vacina a partir desse estágio impediria o indivíduo de se infectar. Depois, um segundo grupo de estudos estudou a MSP, que é uma proteína de superfície do estágio de merozoíto, que é um estágio de invasão do plasmódio no eritrócito. Como eu falei já para vocês, é onde acontece toda a sintomatologia, ou seja, a doença acontece nessa fase do ciclo. Então, uma vacina para esse estágio bloquearia o indivíduo de ficar doente, quer dizer, ele se infectava, mas não teria nenhuma sintomatologia. E o terceiro grupo vacinal seria vacina bloqueadora de transmissão contra moléculas do gametócito. Não impediria o indivíduo de ficar
infectado, não impediria o indivíduo de ficar doente, mas impediria a transmissão dele para outras pessoas. Infelizmente, né, a gente tem os estudos mostrando dificuldades no desenvolvimento de uma vacina. Primeiro que o Plasmodium vivax ele só infecta reticulócito. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer um cultivo laboratorial in vitro para poder caracterizar todos os estágios parasitários e fazer o estudo vacinal. Tem múltiplos estágios, como nós vimos no ciclo biológico, e uma variação antigênica muito grande. A CSP altamente polimórfica, a gente já mostrou alguns aspectos, né, da porção repetitiva, a MSP a mesma coisa e o gametócito a mesma coisa. Vários estudos com estágios vacinais separados e misturados já foram feitos, mas os resultados não são muito satisfatórios, né? E só para ressaltar para vocês, olha aqui esse mapa mostrando estudos vacinais em várias áreas endêmicas, né? Em azul a gente tem vacina com a CSP, com a DBP, que é outra molécula do estágio de merozoíto, mas os resultados são insatisfatórios. Então, frente a esse cenário da dificuldade de uma vacina, né, a Organização Mundial de Saúde tem feito inúmeros trabalhos para você erradicar e controlar a malária, né, que ainda é uma doença que leva a óbito, principalmente na população infantil. Então, a prevenção e o controle da malária se torna uma ferramenta extremamente importante para quebrar essa cadeia de transmissão, esse tripé do parasito, do mosquito e do hospedeiro humano e relacionado ao meio ambiente, né? Então, só para vocês terem uma noção, em 1992, em Amsterdã, na Holanda, a Organização Mundial de Saúde ela fez uma reunião, uma das primeiras reuniões dos últimos tempos, relacionados ao controle. Que estratégia nós podemos fazer para controlar a malária, né? Então, uma das primeiras estratégias, já que nós não temos uma vacina eficaz até o momento, é o diagnóstico rápido e precoce, né? Quanto mais rápido você diagnosticar um indivíduo, mais rápido você faz o tratamento e você quebra essa cadeia de transmissão. Medida seletiva contra mosquitos, inquéritos epidemiológicos para você identificar endemias e áreas endêmicas, monitorar fatores ecológicos, sociais e econômicos que favoreçam a transmissão, mas a gente deixa em destaque, né, em vermelho, que é hoje a ferramenta mais efetiva que nós temos para o controle de malária, que é o tratamento. Já que nós não temos a vacina, o tratamento rápido se torna uma medida efetiva para controlar essa doença. Mas o tratamento começa a ter problemas, né? Então, aqui nós temos uma rápida série histórica de descoberta de drogas em verde e aparecimento de resistência a essas drogas em vermelho, né? Então, vejam, a cloroquina ela foi estabelecida em 1949 e a gente começa já na década de 60 parasitos resistentes. Em 1960, o Plasmodium falciparum, que tinha uma casuística elevada no nosso país, passou a ser resistente à cloroquina. Então, hoje, nós não usamos cloroquina no tratamento do Plasmodium falciparum, apenas no Plasmodium vivax, né? Em 1984, mais ou menos, a mefloquina foi criada para o tratamento, mas já na década de 90 a gente começa a ter casos de resistência, né? Então, esse é um problema no tratamento que nós temos. Hoje, nós não temos uma droga alternativa para caso essas drogas usadas no tratamento atualmente gerem resistência, né? Se o Plasmodium vivax criar resistência à cloroquina, nós vamos enfrentar um problema muito sério, ok? Então, qual é o mecanismo de ação dessa droga? A cloroquina ela tem uma ação anti-inflamatória muito, muito forte, né? Desde a sua atuação em receptores toll-like, como nós podemos ver na figura à direita, né? E o mecanismo principal de ação da cloroquina é a interferência dentro dos lisossomos da célula infectada parasitária e o impedimento da apresentação do antígeno, né? Ela interfere dentro do lisossomo e o antígeno não é apresentado de forma satisfatória
e acontece que o hospedeiro não consegue desenvolver uma resposta imune para eliminar esse parasito. Tem trabalhos mostrando também que a cloroquina interfere na biometabolização da hemoglobina, que é o principal nutriente do parasito, né? Se ela não consegue, o parasito não consegue biometabolizar a hemoglobina, ele morre por ausência de nutrientes. Já a mefloquina, ela tem um mecanismo completamente diferente, né? Ela aumenta a produção de peróxido de oxigênio, né? Os reativos de oxigênio, e interferindo na destruição do parasito e não havendo a sua sobrevivência. Então, vejam que isso é um problema muito sério, né, no controle da malária. A gente tem, recentemente, uma investigação de estudos mostrando 772 estudos avaliando o Plasmodium falciparum e a falha na terapêutica, né? Com relação ao Plasmodium vivax, nós temos uma casuística muito menor, obviamente relacionado à sua frequência, né, ser bem menor do que o Plasmodium falciparum, e apenas 26 estudos relacionados à eficácia com Plasmodium malária. Essa é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, essa é uma preocupação do Ministério da Saúde. Vejam, várias frentes investindo na investigação de resistência ao vetor à droga também, né? De controle do vetor, de resistência a essa PF-HDR histidina, que é um gene que é usado num teste para fazer diagnóstico de Plasmodium falciparum, né? E o alvo do nosso bate-papo aqui hoje, que é a eficácia e resistência ao parasito, às drogas antimaláricas, né? Então, vejam, vários modelos, desde ensaios in vivo, ensaios ex vivo, quer dizer, ensaios clínicos e marcadores moleculares, têm sido realizados para tentar entender melhor esses mecanismos de resistência às drogas, né? Não só a cloroquina, mas a mefloquina, as drogas usadas no tratamento de modo geral, a busca de um marcador molecular para que a gente possa realmente controlar melhor essa falha terapêutica e não termos um problema no controle. E essa falha terapêutica, ela pode acontecer por várias características, né? A primeira que a gente chama atenção é a exposição inadequada aos antimalários resultante da má qualidade dos medicamentos. Nós estamos falando de Amazônia brasileira, nós não estamos falando de malária nos grandes centros, nós estamos falando de malária no interior da Amazônia brasileira, com temperaturas elevadas, com umidade relativa do ar chegando a 100%, e a estocagem, às vezes, desse medicamento não se faz de forma adequada, né? Com exposição à luz, com exposição a condições inadequadas, que você pode ter perda da qualidade do medicamento. O paciente pode fazer o tratamento de forma adequada, mas ele está administrando uma droga inativa. Baixa adesão. Esse é um outro problema muito grande. Eu vou mostrar um trabalho mais à frente que nós fizemos. É um problema sério. Por quê? O tratamento da malária, Vivax, nós temos esquema de 7 dias, tá? De tratamento. 7 dias tomando medicação. Porém, do segundo para o terceiro dia, os sintomas desaparecem. E muitas pessoas abandonam o tratamento, né? Por várias razões, gente. Até pela razão de guardar o remédio, porque se precisar ter malária de novo, ele não precisa furar o dedo, né? Só que ele não completando o tratamento, aquela malária volta, ele não melhora. Então, isso se torna um problema muito grande, né? O indivíduo fica com parasito circulando e sendo fonte de transmissão para as outras pessoas. Não ajuste da dose em relação ao peso do paciente. Esse é um outro problema grave. Quero chamar a atenção para vocês que, tirando em centro de referências, a malária não é tratada por profissionais de saúde, nem médicos, nem enfermeiros, nem farmacêuticos. A malária é tratada por agente de saúde, né? Que ele recebe uma tabela básica e ele dá o medicamento, né? Então, vamos imaginar uma pessoa magra, uma pessoa com peso elevado, a dosagem não pode ser a mesma, né? Então, muitas vezes, isso é um problema que leva à falha terapêutica, o não ajuste da dose ao peso do paciente.
Um outro aspecto que também tem sido bastante relacionado à falha terapêutica é a resistência, né? O parasito gerar resistência aos mecanismos de atuação das drogas, né? Alguns genes têm sido investigados em relação a isso, mais em relação ao Plasmodium falciparum do que ao Plasmodium vivax, né? Mas isso tem fatores que têm mostrado falha terapêutica. E, por último, que está sendo começando a investigar, e nós, no nosso laboratório aqui na UF, né, estamos começando também a trabalhar com isso. Nós tivemos uma aluna de mestrado que terminou recentemente, investigando genes de moléculas humanas que estejam envolvidos no biometabolismo das drogas antimaláricas, né? A citocromo P450, a CYP2D6 principalmente, pode ser um fator genético de um indivíduo que toma droga na dosagem correta, faz o tratamento corretamente, mas ele não é eficaz, porque ele tem um problema metabólico que não biometaboliza adequadamente a droga, principalmente a primaquina, que é uma droga usada para eliminar aquela forma de hipnozoíto, né? Então, a gente tem falha nessa situação. Então, vejam que temos várias razões para essa falha terapêutica, né? Que vão desde problemas no parasito, problemas no hospedeiro e problemas com a droga, né? E esse conjunto de situações, que podem ser individuais, mas ou multifatoriais, representam um problema muito sério no esquema de controle da doença no nosso país. Falando em relação à malária vivax especificamente, né, nós temos duas drogas que são usadas hoje no tratamento da malária vivax no Brasil. A cloroquina, que vai atuar naquelas formas sanguíneas no ciclo eritrocítico e, consequentemente, desaparecer com os sintomas, né? A cloroquina elimina o parasito no estágio sanguíneo e os sintomas desaparecem. E a primaquina, que atua lá no hipnozoíto, como eu já falei antes, é a única droga que nós temos atualmente eliminada, usando para eliminar os hipnozoítos e reduzir as situações de recaída. Vejam que essa é a tabela do Ministério da Saúde, ela orienta por peso e idade do paciente, né? Mas muitas vezes os agentes de saúde não corrigem isso. Vejam que os 7 dias de tratamento, né? A primaquina, ela é usada posteriormente, ela também tem uma ação hemolítica, então isso é um outro problema que a gente tem, já que a anemia é um dos principais quadros clínicos da malária, né? Já que o parasito atua ali no ciclo eritrocítico. Então, veja bem, ele já está com uma anemia por causa da malária. E ainda o tratamento usa uma droga que também tem efeito hemolítico. A primaquina está sendo substituída. O Ministério da Saúde vem fazendo estudos já clínicos, tentando colocar a tafenoquina como alternativa à primaquina. Primeiro, a primaquina ela é usada em 4 dias de tratamento. A tafenoquina vai ser em dose única. Isso é um fator que favorece bastante. E os efeitos hemolíticos da tafenoquina parecem ser bem menores do que a primaquina. Mas hoje o que nós temos, né, são essas duas drogas disponíveis no tratamento, a cloroquina e a primaquina, né? A cloroquina, como eu já falei, interrompe o ciclo sanguíneo e impede o desenvolvimento de gametócito, né? Não favorecendo a transmissão. E a primaquina elimina aquelas formas latentes do parasita, impedindo recaídas e, consequentemente, transmissão da doença. Ok? Opa. Bom, como é que isso tudo começou? Em 1993, um grupo de pesquisadores do CDC, liderado pelo Cain, ele tentou investigar se havia alguma associação entre o tratamento e as variantes do Plasmodium vivax. Lembra que a gente falou lá atrás? A VK210, a VK247, o Plasmodium vivax-like. Será que isso tem alguma relação, né? Um subtipo é mais suscetível ou mais resistente à cloroquina? E ele conseguiu mostrar, num estudo experimental, que realmente, a gente está sublinhado em vermelho, abaixo do resumo, que os parasitos VK210, né,
eles tinham uma resposta mais lenta à droga do que a VK247, né? A princípio, era interessante esse entendimento, porque a VK210 era a forma mais antiga, mais adaptada ao homem, então ela poderia estar gerando um processo de resistência maior que a VK247, detectada em 1989 na Tailândia, né? É uma população parasitária que ainda não estava tão bem adaptada ao hospedeiro humano e, consequentemente, era mais sensível ao tratamento. Foi esse aspecto. Esse estudo estimulou o meu trabalho de mestrado, né, que a gente publicou em 2010, e onde nós investigamos no Brasil a distribuição das 3 variantes, que anteriormente nunca tinha sido feito. Os estudos que mostravam a presença dessas variantes eram sorológicos, por presença de anticorpos. Mas, como todos nós sabemos, a presença de anticorpos ela não mostra a infecção atual, ela mostra um passado parasitário do indivíduo. Então, no meu mestrado, a gente padronizou um protocolo molecular para amplificar aquela região central da CSP, lembra da figura que a gente mostrou anteriormente? Que era a única maneira da gente fazer a diferença entre as variantes, já que morfologicamente tudo era Plasmodium vivax, né? Então, o objetivo foi fazer uma avaliação em algumas áreas da Amazônia para ver a distribuição epidemiológica dessas variantes por técnica molecular e correlacionar, né, com o perfil de resposta à cloroquina, que era o que chamava a atenção daquele trabalho do Cain, né? Então, o artigo gerou essas 3 tabelas. A primeira tabela mostra a distribuição das variantes. A gente encontrou a VK210, ou tipo 1, em Macapá, Porto Velho, em Belém, infecção simples, ela sozinha, né? Mas as outras variantes, a VK247, ou tipo 2, e o Vivax-like, ou tipo 3, a gente só encontrou em infecções mistas, né? Então, o raciocínio era de que realmente a VK210 estava mais adaptada aqui no Brasil, que as outras variantes estavam ainda em fase de adaptação, por isso elas não eram encontradas de forma isolada. E na tabela 2, a gente faz aquela avaliação, né, da carga parasitária, que é um indicador clínico, né, e a resposta terapêutica. O que a gente encontra? Com relação à carga parasitária, de fato, as maiores parasitemias estavam relacionadas, né, quando a gente tinha, né, a presença da variante 3, do Plasmodium vivax-like 3, fazendo sentido, né? Uma variante recente, ainda não adaptada, né? Ainda não totalmente adaptada, então promovia maiores parasitemias. E com relação ao tratamento, nós não encontramos nenhuma associação significativa. Do segundo para o terceiro dia, em média, a parasitemia desaparecia. E nós começamos a discordar do trabalho anterior, né, do Cain, dizendo que não havia diferença entre uma espécie, um subtipo de variante ou não. Só que nós cometemos um grande erro. Né? O que diferencia uma variante da outra? Uma característica genética. Então, eu só poderia definir se havia diferença ou não se eu tivesse caracterizado geneticamente, nesse terceiro dia, os genótipos. E eu usei como parâmetro a resposta microscópica. Né? E isso, realmente, microscopicamente, eles são iguais, com certeza a gente não tinha diferença. O artigo foi publicado, mas nós ficamos com esse erro. Posteriormente, nós fizemos um novo trabalho só em Belém, né? Na época, a gente tinha um ambulatório próximo ao Instituto Evandro Chagas, e a Vanja e o Alberto eram médicos, acompanharam esses pacientes, e nós passamos a genotipar, né, todos esses indivíduos com tratamento com cloroquina. E nós observamos que realmente havia uma diferença quando estava com a variante VK210 e com a VK247, em termos de tempo de desaparecimento. Mas não encontramos diferença em termos de recaída. Né? Então, havia uma diferença na velocidade da resposta terapêutica em relação
as variantes em termos de dia, mas não havia uma relação de resistência, né? E aí a gente continuou estudando e vários trabalhos fizeram isso. Então, esse trabalho feito também com Plasmodium vivax, correlacionando a cinética da hidroxicloroquina, que é um metabólito sintético da cloroquina, aqui a estrutura molecular é uma 4-aminoquinoleína, né? Eles mostraram a mesma coisa, que a cinética de resposta terapêutica não havia diferença entre a hidroxicloroquina e a cloroquina de um modo geral. Esse estudo foi feito em Manaus, né, coordenado pelo Dr. Marcos Lacerda, que coordena um centro de referência de malária, é um dos melhores centros de referência de estudo de malária que nós temos no Brasil, com a Ione. Foi um estudo in vitro, né, com isolados de Plasmodium vivax, e correlacionando com alguns genes candidatos à resistência, né, à cloroquina e desse parasito. E não mostra nenhuma diferença nos isolados brasileiros de uma correlação entre esses genes de resistência e a resistência à cloroquina. Posteriormente, em Cruzeiro do Sul, né, um trabalho coordenado pelo um grupo do CDC em Atlanta, pelo Alexandre Oliveira, e um grupo do Instituto Evandro Chagas, com a Suiene, que é uma médica que acompanhou esses pacientes, ela foi tentar caracterizar, por meio de microsatélites, esses isolados, para ver se os que tinham recaída eram hipnozoítos diferentes ou iguais, né? Por que isso? Porque a gente não se infecta com um único clone de parasito, né? O indivíduo está numa área endêmica, ele é picado por vários mosquitos ao mesmo tempo, e cada mosquito desse pode albergar clones diferentes, né? Então, essa recaída por hipnozoíto, ela ocorre porque nós temos clones diferentes, então o tempo do ciclo deles é diferente, ou porque são fatores diferentes que estimulam a reativação desses hipnozoítos. A pergunta desse trabalho foi essa. Então, nesses isolados que eles colocaram, eles caracterizaram, né? Então, eles observaram que alguns isolados tinham clones diferentes e outros não. Então, não há uma relação direta de recaída por clone e resistência à droga, né? Aqui na Guiana Francesa foi feito esse trabalho e eu puxei porque a Guiana Francesa a gente tem um fluxo muito grande com a população do Oiapoque, no Amapá, né? Há uma ponte, de barco são 10 minutos da Guiana Francesa para o Brasil, Oiapoque. Então a gente já comprovou um fluxo migratório muito grande, né? Só que nós temos uma diferença muito peculiar no tratamento de malária entre esses dois países. Lembra quando eu falei lá atrás no ciclo? Para o tratamento do Plasmodium vivax, eu utilizo duas drogas. A cloroquina, para eliminar as formas sanguíneas, e a primaquina, para eliminar as formas hepáticas. O tratamento completo só acontece dessa maneira. Aqui no Brasil, nós fazemos assim. Só que a primaquina, eu também falei para vocês, ela tem uma ação hemolítica. E existe um outro fator complicador, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é expressa na membrana das nossas hemácias. A deficiência dessa enzima potencializa o fator hemolítico também. Por causa disso, o Brasil e a Guiana Francesa têm condutas diferentes de tratamento. Na Guiana Francesa, eles não dão o tratamento com primaquina para esse paciente enquanto eles não tiverem o resultado da G6PD. Então, esse paciente fica com... E esse tratamento é só feito na capital, né? Lá na capital, em Cayena. E, às vezes, o paciente fica 15 a 20 dias esperando esse resultado para completar o tratamento com Plasmodium vivax. E, consequentemente, ele fica com parasitos circulando, hipnozoítos que possam se reativar. No Brasil, isso não acontece. E muitos desses indivíduos da Guiana Francesa vêm fazer tratamento aqui no Brasil porque eles sabem disso, né? Eles sabem que aqui no Brasil a gente faz o tratamento completo.
E isso mostra uma diversidade de resposta terapêutica, né? Populações parasitárias da Guiana Francesa podem estar gerando resistência e estar sendo introduzidas aqui no Brasil. Então, esse estudo mostrou que há uma variação nessa resposta terapêutica na Guiana Francesa e no Brasil. E aí, lembra o que eu falei para vocês, né? Que um dos fatores relacionado à falha terapêutica pode ser o não ajuste de peso e a adesão ao tratamento, né? Então, a Margarete Menezes, lá do LACEN do Amapá, o doutorado dela, orientado pelo Álvaro Couto, o que ela fez? Ela morou 3 meses no APOC, levou uma balança e acompanhou 115 pacientes, né? Acompanhou esses pacientes. Ela pesou esses pacientes, ela adequou a dose do tratamento da cloroquina, primaquina ao peso desses pacientes e ela acompanhou diariamente. Ela ia na casa de cada um desses pacientes, tipo assim, está aqui o seu remédio, quero ver o senhor tomar. Até 30 dias de tratamento. E o que ela observou? Ela observou que apenas um indivíduo desses 115 falhou em termos de terapia, né? Ela também utilizou, né? Fez esse follow-up acompanhando a dosagem terapêutica desses indivíduos, né? E observou que não existia falha. Os dados anteriores dessa região falavam em 35% de falha terapêutica. De 115, apenas um falhou, ou seja, ela comprovou que a dosagem e a adesão são fatores importantes para o sucesso dessa terapêutica. Tá? O primeiro relato de resistência, né, do Plasmodium vivax à cloroquina e à mefloquina no Brasil data de 1989. Né? O grupo de Manaus, liderado pelo Wilson Alecrim, a Graça Alecrim, são marido e mulher, são 2 médicos maladologistas, eles observaram esse perfil R2 e R3. O que é isso? Como eu falei para vocês, quando o indivíduo inicia o tratamento, né, primeiro dia do tratamento a gente chama de D0, perdão. Em D2 ou D3, ele costuma a negativar, né, desaparece as formas sanguíneas. Em D7, ele faz uma lâmina de verificação de cura para checar. D14, D21 até D28. Se esse parasito desaparecer completamente, ele está curado. R2, resistência R2, é aquele indivíduo que começa o tratamento, em D2, em D3, há uma redução parasitária, mas quando chega em D7, ele começa a se multiplicar de novo. A resistência não é total, é parcial. E R3, quando ele chega a D28, com uma parasitemia quase negativada, ele começa a se multiplicar de novo. Então, vejam, 1989, a gente já começa com dados de resistência ao Previvax, à cloroquina e à mefloquina. E por que a mefloquina? Mas, Ricardo, você disse que o tratamento do Vivax é feito só com cloroquina e primaquina. Sim, de fato é. Mas vem se tentando a mefloquina também como uma alternativa desse tratamento, né? Já foi feito com Plasmodium falciparum, ela funcionou muito bem, mas depois gerou resistência. Então, vem se tentando a mefloquina como uma alternativa para esse tratamento. Esse é um outro estudo, né, que foi feito alternativo. A partir de 2016, o mundo começou a usar terapia combinada, né, que é a mefloquina com artesunato, os famosos ACTs. Nós começamos a usar essa terapia combinada para poder ver se controla. Temos um sucesso no controle. Esse ensaio foi feito na Malásia, né, e num estudo randomizado, e mostrou que a gente já começa a ter alguns isolados falhando no tratamento com a mefloquina também, quando o indivíduo está infectado com o Plasmodium vivax. Então, diante desse cenário, né, que apresentado para vocês, esse estudo, ele teve como objetivo associar, né,
a caracterização desses subtipos do Plasmodium vivax pela CSP, pela proteína que circunda o esporozoito, com o tratamento da cloroquina e a mefloquina, para ver se existia alguma correlação, se essa falha terapêutica está associada realmente ao subtipo do Plasmodium vivax, né? Então, foram coletados isolados de 95 indivíduos, diagnosticado na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, do Ministério da Saúde, em Manaus. É um centro de referência em Manaus, onde todo paciente com malária ele é encaminhado. O hospital tem um laboratório de análises clínicas, laboratório de diagnóstico de malária, enfermaria e para internação. Então, todos esses pacientes lá são acompanhados por médicos. Então, foram coletadas essas amostras entre 2004 e 2007. Foi feita a caracterização das variantes. Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso de um protocolo molecular para caracterizar aquela porção repetitiva central da CSP, para definir se era VK210, VK247 ou PVIVAX-like, né? Extraído do DNA por um protocolo. E foi feito o ensaio in vitro para avaliar a sensibilidade da cloroquina à primaquina. Foi feita uma cultura parcial. Lembra que o Plasmodium vivax ele só cresce em reticulócito, então a gente não consegue estabelecer um cultivo completo, mas parcial, e usadas placas pré-doseadas com cloroquina e mefloquina em dosagens diferentes, usando esse teste DELI, né? Então, o que acontece? Você cultiva o parasito, emplaca essas placas de ELISA, um poço, você cultiva o parasito sem droga, e nos outros poços, uma placa para cloroquina, outra placa para mefloquina, você cultiva o parasito. Então, você vai acompanhar por microscopia até a hora que o parasito está vivo ou o parasito está morto. Quando ele está morto, é que ele foi sensível à droga. Quando o parasito morre, né, quando ele morre é porque ele foi... quando ele morre, é porque ele foi sensível, quando ele não morre, ele é resistente. Eu tenho duas maneiras de avaliar isso, ou por microscopia ou por ELISA, porque nós vamos ter conjugados marcados para visualização. Eu não vou entrar em detalhe desse teste, né? Mas é um teste que, usando essas diluições seriadas, você tem como verificar o perfil de resistência. Então, o que nós encontramos? Primeiro, uma das coisas que nos surpreendeu um pouco, que até então a gente não tinha feito, porque a gente só genotipava as variantes, a gente genotipou e sequenciou. E ao sequenciar, que resultado nós encontramos em Manaus? A gente só encontrou variante VK210. Nós não encontramos nenhuma dessas 95 amostras com as variantes VK247 e PVIVAX-like. Diferente do que a gente já tinha observado previamente em outras áreas da Amazônia brasileira, como eu mostrei para vocês, em Belém, em Porto Velho, em Macapá, no Oiapoque, no Maranhão, que nós já tínhamos trabalhado, nós não encontramos. Essa foi uma surpresa. E a segunda surpresa é que dentro da variante VK210, nós encontramos 7 tipos de variações, né? Que foram denominadas de A, B, C, D e assim subsequente. A variante VK210A foi a mais prevalente, com 40%, a B em torno de 20% e as outras em frequências muito pequenas. Isso faz uma preocupação muito grande. Eu não estou falando de tratamento, eu estou falando de variação dentro de uma região que é imunogênica, né? A porção repetitiva da CSP, que diferencia as variantes, ela é altamente imunogênica. Se ela é altamente imunogênica e nós estamos encontrando variabilidade genética, a gente começa a pensar na dificuldade de se gerar uma vacina usando essa molécula no tratamento, no controle da malária, né? Mais variabilidade genética, cada vez mais a gente está evidenciando. Essa é uma outra figura que o texto mostra, promovendo e comprovando que todos os isolados encontrados apresentou a variante 210.
No estudo filogenético, por protocolos de bioinformática, a gente comprova isso, a origem única, não é? O perfil de cloroquina e mefloquina em função dessas variantes não teve diferença nenhuma. A tabela acima reforça aquilo que eu mostrei para vocês, a 210 em 40% dos isolados, a B em 20% e as frequências das outras variantes. Né? Em relação à resposta terapêutica, o que a gente observa? Nenhuma diferença, tanto para cloroquina como mefloquina. Né? Embora a gente só tenha encontrado a VK210 em Manaus, a gente observa que essa característica, esses subtipos da CSP, não realmente mostram um perfil único de resposta terapêutica. Lembram dos dois estudos que a gente fez anteriormente, com amostras de Belém? Né? A gente mostra diferença no tempo de resposta, mas não de resistência. Né? Então, essa resistência a essas drogas usadas no tratamento do Plasmodium vivax, espécie mais prevalente no nosso país, não está relacionado a esse marcador genético, né? Esse marcador genético de variabilidade da porção repetitiva. Pode estar relacionado a outras características, mas não a isso. E isso, gente, é uma situação muito importante. Né? A busca de um marcador genético de resistência pode ser uma medida estratégia para o Ministério da Saúde em controlar essas populações parasitárias na Amazônia brasileira para observar onde essa resistência está sendo mais controlada, vai estar sendo mais acentuada ou não. Né? Isso reforça um trabalho que nós fizemos, a professora Luciane, que está aqui presente na nossa reunião, e a Vanessa, onde nós caracterizamos, né, essas variantes do Plasmodium vivax, nós tentamos correlacionar se essas variantes do Plasmodium vivax são novas espécies de Plasmodium ou apenas uma variação intraespecífica do gene da CSP. Né? Onde nós caracterizamos dois marcadores moleculares, um nuclear e um extranuclear, o gene citocromo B, e a resposta a anticorpos de moléculas estimuladoras da resposta imune. E nós vimos que isso não era uma variabilidade, não eram subespécies, né? Não eram espécies diferentes de Plasmodium, e sim apenas uma variação intraespecífica. E esses resultados desse trabalho feito agora em 2019, em Manaus, reforçam esse fato, né? Que essa falha na resposta terapêutica não tem uma relação com a proteína circoesporozoíta. São outras características do plasmódio que geram essa resistência. Então, a gente conclui, né, para deixar um tempo para vocês, quem tiver alguma dúvida, vejam, a variação temporal no habitat do patógeno pode ajudar de uma forma direta ou indireta na seleção da diversidade genética e esse gene DCP podendo correlacionar o tratamento, fato que a gente não observou. Né? A gente não observa nenhuma diferença na frequência desses isolados, na concentração de cloroquina ou mefloquina para o subtipo da 210, né? E que, então, essa relação de resposta terapêutica não tem uma correlação direta com as variantes da CSP, que a gente precisa realmente investigar isso melhor. Primeiro, que o perfil dessa distribuição varia de uma região para outra. Nós estamos publicando agora, saindo agora, um trabalho feito em Goianésia do Pará, na Transaction de Medicina Tropical. A gente está mostrando, em Goianésia do Pará, uma correlação entre o tipo de variante e a resposta imune. Né? A VK247, que até então, quando nós fizemos estudos no Pará há 15, 20 anos atrás, ela aparecia de forma associada, ela já aparece de forma isolada, com uma frequência bastante razoável. Então, essa distribuição dessas variantes é diferente de uma região da Amazônia para outra, da região de Manaus, do Acre. Então, isso pode ter uma influência na epidemiologia da transmissão. E a gente consegue também ver que
há um perfil de resposta imune diferente, né? De resposta terapêutica, perdão, diferente de uma região para outra. Então, reforço o fato que a gente não pode olhar a malária, principalmente malária viva, na Amazônia brasileira, como um bloco único, né? As características de endemicidade, as características de distribuição desse parasito, as características de migração humana são fatores que podem influenciar nessa falha terapêutica, no quadro clínico da malária. Então, a gente tem que estar atento para que isso reforce os fatos de controle da doença. Hoje, o diagnóstico laboratorial e o tratamento efetivo são medidas muito importantes no controle dessa doença. Em 2012, nós estávamos com quase 300 mil casos de malária no Brasil por ano. O Ministério da Saúde ele inferiu um protocolo de distribuir mosquiteiro impregnado com inseticida gratuito na Amazônia brasileira, aumentou o número de postos de diagnóstico e fez um projeto de reciclagem dos microscopistas. De 2012 até 2015, de 300 mil, a gente reduziu para 80 mil casos de malária. Ou seja, funcionou. E o que acontece em 2015 no Brasil? 2015 e 2016, a gente tem o surto de Zika vírus, que também é uma doença transmitida por vetor. O governo federal, o Ministério da Saúde, leu que malária estava controlada e ele concentrou esforços financeiros e pessoais para Zika vírus. E aí o que acontece? A gente começa a aumentar e chegamos a 2018, 17, com 193 mil casos de malária. Novas medidas começaram a se restabelecer, a gente já reduziu para 150. Ou seja, enquanto nós não tivermos uma vacina efetiva, o diagnóstico laboratorial e o tratamento se tornam uma ferramenta importante no controle dessa doença. E se a falha terapêutica começar a acontecer, isso pode comprometer o controle dessa doença. Ok? Bom, era isso que a gente tinha para falar para vocês. A gente está aberto a perguntas. Meu e-mail também de contato para vocês procurarem quando vocês tiverem qualquer dúvida. Ok? Deixa eu ver aqui. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Ou eu falei bem demais, ou não falei, ninguém entendeu nada. Professor, tem várias dúvidas no chat. Conforme o senhor foi falando, as pessoas foram perguntando no chat. Dá uma olhadinha. Quem quiser abrir, deixa eu ver aqui, lá atrás. Vê se o senhor consegue abrir. Não estou conseguindo ver aqui. Só está aparecendo as recentes. Quem quiser abrir o microfone e perguntar. Aqui só tem... Peraí, professor. Peraí, deixa eu ver se eu ajudo o senhor. Só um minuto. Professor Ricardo, aí, alô? Fala. Quem está falando? Eu posso perguntar? Só um minuto, peraí. Pode perguntar. Quem é que está falando? Ai, melhor ainda. Quem é que está falando? Andréa Abre o microfone e a câmera. Andréa Regina. Ah, professora Andréa Ai, Regina. meu Deus, não reconheceu. Ah, reconheci tua voz. Eu pedi no chat que você comentasse como é a parte laboratorial, os requisitos laboratoriais para investigação da suscetibilidade do Plasmodium às drogas. Tá, olha só. Há uns 20, 30 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde ela liberava placas de ELISA com concentrações de drogas já pré-doseadas, né? E aí você fazia o cultivo do parasita em laboratório e fazia dentro desses pocinhos da placa de ELISA, né? Hoje isso não acontece mais, então os laboratórios precisam comprar as drogas, solubilizar essas drogas em solventes próprios, diluir em concentrações específicas para fazer esse tipo de análise, né? Então, você precisa de uma estrutura de um laboratório para cultivo do parasito, né? Que isso não é fácil,
você manter esses cultivos, e principalmente do Plasmodium vivax, que não tem, como só cresce em reticulócitos, você não tem ele um cultivo contínuo, diferente do Plasmodium vivax, falciparum, que você pode manter por muito tempo. Então, requer exigências e critérios bastante rigorosos para que você tenha eficácia nessa avaliação. E você tem tido também a parte molecular, né? Tentando amplificar genes específicos, PFMDR, que são relacionados à droga, e tentar correlacionar esses genes, esses polimorfismos em genes de resistência com a resposta in vivo do paciente, ou in vitro do paciente, ou in vivo. Uma outra forma que você pode fazer, mas aí ela é complexa porque nós não temos médicos envolvidos numa quantidade, é acompanhar o paciente, né? Ministrar droga, correlacionar correlacionar a resposta in vitro com a in vivo. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Obrigada. O que mais? Silvio? Professor Ricardo, inicialmente, parabéns pela apresentação, foi extremamente clara e objetiva, e para mim, particularmente, serviu muito para estruturar o meu modelo de apresentação, porque estou nessa fase nesse momento. Mas eu tenho dificuldade em poder fazer perguntas específicas, porque essa é uma área que eu não atuo, mas certamente aqui no chat tem várias outras perguntas que, caso o senhor queira, eu poderia repetir para o senhor. Repete para mim, então, Silvio. Vamos lá. Era isso que eu ia pedir para alguém repetir, que tem várias coisas no chat. Professor André, se incomoda que eu faça ou a senhora gostaria de fazer? Vai, Silvio, vai você. Por favor, então vamos lá. Vai que você toca a palavra. Ok. O colega Felipe Piedade Gonçalves Neves pergunta: o que faltaria para essa 7ª espécie ser de fato considerada um patógeno de malária em humanos? O Plasmodium simium, né? A história do Plasmodium simium, para você comprovar, porque você pode ter tido um surto, né? O Plasmodium simium, ele é morfologicamente muito parecido com o Plasmodium de macaco, que é o Plasmodium simiovale, né? E o Plasmodium brasiliano. Então, tudo começou... A Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem um hospital, o Hospital Evandro Chagas, que tem um ambulatório de doenças febris, né? E uma das doenças investigadas é a malária. A doutora Patrícia Brasil, esposa do doutor Cláudio Ribeiro, coordena esse ambulatório. E o microscopista que faz o diagnóstico de malária, ele que chamou a atenção do fato de observar algumas formas de Plasmodium vivax muito estranhas, né? Diagnóstico de vivax, mas muito estranho. Ele que chamou a atenção, vejam, o microscopista chamou a atenção, o Cláudio, que já até deu uma palestra na nossa pós-graduação há 3 anos atrás. Então, a partir dessa observação do Cláudio, começaram a fazer caracterização moleculares. E, em 2015, com o surto, eles fizeram a coleta de amostras de sangue humanos e dos bugios que existiam na região. E aqueles positivos contaminados foram caracterizados molecularmente como plasmódio e sequenciados, e observaram que era a mesma característica, né? Então, nós temos amostras sanguíneas, características, porém, o que falta agora é um ensaio clínico em modelo experimental de primata para você inocular esses animais, né? E humanos com plasmódios diferentes para comprovar essa situação. Porque, veja bem, uma coisa é você infectar, né? Você pode, o Plasmodium, por exemplo, eu posso me infectar com Plasmodium de macaco. O mosquito picou e me picou o macaco, porém o parasito não completa o ciclo no meu organismo. Eu me infecto, mas eu não desenvolvo o parasito. Então, o que falta é essa comprovação da inoculação do parasito em humano. Isso é um ensaio complexo, né? E a comprovação de que depois ele transmite para o mosquito novamente o parasito. Ele completa o ciclo, como foi feito com o Knowlese, como foi feito com o Cynomolge,
né? De qualquer maneira, Felipe, a grande preocupação é pensar que nós temos espécies de Plasmodium não humanos se adaptando. E isso a gente pode fazer um raciocínio para qualquer doença infecto-parasitária, né? Quantos micro-organismos, quantos parasitos eram exclusivos de veterinários e passaram a albergar humano, né? A gente tem essa situação da Covid agora. Há uma linha defendendo que morcegos, o vírus... Então, essa é uma realidade de zoonose que nós temos que realmente pensar, né? Num sentido como um todo, não só para a malária, mas para as doenças de um modo geral, infecto-parasitárias, essa adaptação do hospedeiro humano para o hospedeiro animal, do hospedeiro animal para o hospedeiro humano. Eu vejo como uma preocupação muito grande. Mas, voltando especificamente à malária, eu acredito que em pouco tempo a gente esteja comprovando o símio como a 7ª espécie, né? Dependendo desses ensaios que o grupo da Fiocruz está fazendo. Ok, prosseguindo, a Camila Malker pergunta: só o Plasmodium vivax que tem hipnozoítos e todos os casos têm essa fase latente? Entre as espécies causadoras de Plasmodium humano, o Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale, que não acontece no Brasil, tem hipnozoítos. Os outros não. Os outros não fazem esse estágio intermediário, né? Então, como o problema nosso acaba sendo principal aqui no Brasil por causa do Plasmodium vivax, mas na África é o Plasmodium ovale que tem um problema de recaída, né? E é um problema muito sério, porque a gente ainda não tem uma ferramenta efetiva que caracterize esses hipnozoítos. Então, imagina numa área endêmica, que o indivíduo está exposto o tempo inteiro, eu tenho uma dificuldade muito grande em definir se o indivíduo se reinfectou ou ele teve uma recaída. Principalmente por causa da baixa a falha na adesão terapêutica, né? As pessoas mentem, infelizmente. Ok? Ok. Bom, em seguida vem a pergunta da professora André, já formulada e já respondida. Novamente, o Felipe pergunta: você acha que o uso de cloroquina no combate à Covid pode afetar a resistência do parasito? Olha só, eu não estou trabalhando nessa ferramenta, nesse estudo, né? Então, eu estou seguindo quem eu conheço que trabalha há mais de 30 anos com cloroquina, que é o grupo da Fiocruz de Manaus, o grupo da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, são médicos que trabalham com cloroquina. E um infectologista, que é o Sérgio Zimmermann, que é parceiro da André e meu de longas datas. Então, de Manaus, Dr. Marcos Lacerda, Dr. André Viana e o Cláudio Ribeiro. Então, esses são as pessoas que eu conheço que trabalham com cloroquina. Eu gostaria de registrar que pouquíssimos médicos no Brasil têm experiência com essa droga, ok? Pouquíssimos médicos, porque, como eu falei, malária não é tratada por médico, malária é tratada por agente de saúde. E os ensaios que esses médicos fizeram mostraram que, independente do indivíduo estar com cloroquina ou hidroxicloroquina, não havia diferença. E mostraram também que, em doses elevadas, nós temos, e vários estudos já mostram há muito tempo, os efeitos colaterais de cardiopatas, né, hepáticos da cloroquina. Então, assim, hoje, em termos de Covid, eu aposto, não sou a palavra final, não sou o melhor estudioso, aposto na possibilidade de usar cloroquina num indivíduo internado sob acompanhamento médico, para que qualquer efeito colateral dos já conhecidos da cloroquina, na dosagem que ela é usada no tratamento da Covid, você tem como interceder. Me preocupa a população, de um modo geral, ter disponibilidade dessa droga sem um acompanhamento terapêutico. Com relação à malária, se isso se expandir, esse uso excessivo, isso pode ser mais um fator complicador na resistência à cloroquina do Plasmodium. Não sei se eu te respondi, Felipe.
Prosseguindo, professor Ricardo, a professora Luciane Moreno Storti de Mello, de Sergipe, faz duas afirmativas aqui: o plasmóide ovale e o semiovale também podem ter hipnozoítos latentes, e o Cynomolge em macacos também. Ótimo. Eu entendi como obrigado, afirmativo. Sim, professor, obrigado, Lu. Prosseguindo agora, a Gina Pérez Lima dos Santos solicita: professor Ricardo, poderia, por favor, falar sobre os efeitos adversos causados pela cloroquina, já descritos nos pacientes com malária? Veja bem, no paciente com malária, a gente não observa porque a dosagem usada na malária é muito mais baixa. Então, a gente não observa isso com muita frequência. Eu já vi relato em paciente com lúpus eritematoso, de taquicardia, arritmia cardíaca, perdão. Né? Então, é aquilo que eu vou falar para vocês. Sobre o acompanhamento médico, pode ser que a gente tenha, né, uma relação direta. Então, arritmia cardíaca, problema oftálmico, né, problemas hepáticos, são problemas que estão associados a efeitos colaterais da cloroquina numa concentração, numa dosagem específica. Na malária, não observei isso. Perfeito. Acreditamos por causa da dosagem usada no tratamento da malária. A Camila, mais uma vez, manifesta que o problema da malária no Brasil é mais social do que outra coisa, infelizmente. A professora Andréia comenta: interessante, apontando para fatores do hospedeiro e o ambiente. A Amanda Pereira pergunta se o SUS fornece a medicação. O tratamento para malária com cloroquina e primaquina é liberado pelo Ministério da Saúde gratuitamente, tá? Porém, mediante diagnóstico laboratorial positivo para a malária. Ninguém recebe tratamento, o esquema terapêutico, se não tiver um diagnóstico positivo para a malária. Tá? Então, o SUS libera, mas tem que ter o diagnóstico positivo. Ok? Agora, é lógico que, por exemplo, a gente tem situações muito adversas no nosso país. Né? Fora do Brasil, essas drogas elas não são doadas, elas são comercializadas. Então, muitos garimpeiros entram pelas fronteiras, né, e trazem essa medicação para venda. Eu já vi casos, agora diminuiu um pouco, mas você tem casos do seguinte: você ter na cidade mais de um posto para diagnóstico de malária. O indivíduo vai no posto 1, faz o diagnóstico, está positivo, recebe o exame. Ele sai dali, ele vai para o posto 2, faz o exame e recebe tratamento. Ele sai dali, vai para o posto 3, faz o exame e recebe tratamento. Ele fica com, por exemplo, 3 esquemas terapêuticos e ele divide com as pessoas. Né? Isso acontece porque o sistema de lançamento nominal dos pacientes positivos no sistema, no CIVEP, que é o sistema de vigilância, ele acontece normalmente no dia seguinte. Né? Então, você pode ter uma situação como essa de pessoas pegarem mais medicação, né, nesse sentido, de guardar e comercializar. A situação de garimpo na transmissão de malária é uma das situações muito peculiares, porque esses garimpos são em áreas inóspitas, totalmente distante de um centro urbano onde se possa fazer o diagnóstico. Então, o indivíduo fica lá, às vezes, no meio do mato, passando mal. E outra coisa, são situações clandestinas. Se ele volta, ele pode ser pego e ser preso. Então, eles fazem essas situações para armazenar remédio e eles se autotratarem. Então, isso são problemas de resistência à droga, de falha terapêutica. Né? É uma situação social bastante complexa. Perfeito. Professor Ricardo, eu percebo aqui que várias pessoas registraram os seus nomes completos e identificando mestrado e doutorado. Eu já copiei todo o chat aqui, já salvei.
em Word e vou mandar na sequência para o senhor. Tá bom. E aqui, particularmente, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Eu estou postando aqui no chat, que eu Sim. acabei esquecendo de fazer isso, eu botando meu e-mail. Caso alguém tenha algum interesse em discutir, né, mais alguma coisa, a gente está à disposição. E quando a gente voltar presencialmente, né? Foi meu e-mail? Foi. ricardomachado@id.uf.br. Ok? Um prazer imenso estar com vocês, né? Embora a gente, talvez aqui no Rio de Janeiro, seja uma situação muito distante para vocês, né? Mas como eu já trabalhei no norte do Brasil e aqui no sudeste, sei o quanto é complexo o processo, né? As pessoas já convivem com a malária de uma forma muito usual, né? Eu já tive 2, 3, eu já tive 4 malárias, eu já tive 5 malárias, de uma forma bastante usual. Então, é um problema de saúde pública, sim, né? E como eu coloquei antes, é um exemplo de uma doença que a gente pode extrapolar para outras doenças, né? Doença de saúde pública, que a gente não tem uma vacina como uma ferramenta de controle. Mesmo com vacina, a gente viu recentemente os surtos de sarampo e de febre amarela, né? Pela ausência da população a não aderir ao protocolo vacinal. Então, a exemplo da Covid, eu tenho a certeza que muitas outras doenças infecto-parasitárias emergente, reemergente, vão aparecer pelo descaso da população humana frente ao que essas doenças realmente representam para nós. Ok? Agradeço a oportunidade do professor Felipe, da gente estar divulgando um pouco o trabalho do que a gente faz, né? Professor André e eu somos 2 heróis de estar trabalhando fora de área endêmica de uma doença, né? O professor André já trabalha há 20 anos comigo com malária e vem me ajudando, me ensinando bastante. Ela sabe o quão árduo é o problema, né? E é um poder público. Quer dizer, quando o poder público vê interesse, ele incentiva, quando ele não vê, ele relaxa e a doença fica nesse ciclo alto e baixo. E o tratamento é um problema sério para o controle da doença e a gente não pode estar de olhos fechados para isso. Ok? Um abraço para todos e semana que vem tem mais. Ricardo, obrigada, viu? Valeu, Eu que Ricardo. agradeço. Um beijo. Um abraço, Luciane. Grande parceira dessa história toda, a professora Luciane, lá de Sergipe, ex-São Paulo. A professora Luciane é um outro exemplo de que como a gente tem que investir. Formação em São Paulo, família em São Paulo, terminou seu doutorado e foi corajosa e foi arriscar lá em Sergipe. E isso faz parte. Mirela, um abraço. Silvio. Um beijo, Todos Ricardo, vocês. um beijo, Andréia. Beijo. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom. Cláudia, o show, um abraço.